Olá, boa tarde. Entrevistamos os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte para que você possa conhecer as propostas apresentadas e fazer a melhor escolha em outubro. O Anderson Rocha, do PSTU, é o entrevistado de hoje. Nosso programa, a gente está defendendo a ampliação, ter mais um hospital municipal em nossa cidade. O Hospital Odilon Beres, nosso objetivo é a ampliação dos leitos e revitalização do Hospital Odilon Beres. Nós temos o Hospital Dr. Célio de Castro, que fica no Barreiro, privatizado através da parceria público-privada. Então, nosso objetivo é fazer a municipalização do Hospital Dr. Célio de Castro. Com isso, vamos garantir mais profissionais da área da saúde, no caso de médicos, com planos de carreira para que o médico possa fixar em nossa cidade, pagamento do piso aos profissionais da área da enfermagem. E tem o Hospital Risoleta Neves, que é uma parceria que tem com o governo federal, o governo do estado, e a prefeitura passa uma parte. E a gente vai solicitar a esses dois governos, tanto o governo Lula, o governo do Romeu Zema, que a prefeitura possa ser corresponsável por esse hospital, juntamente com a FMG, que faz a gestão atualmente. Com isso, a gente também vai ampliar as unidades básicas de saúde. O que a gente reafirma, todas essas propostas que nós estamos defendendo só serão possíveis se nós invertermos a lógica que tem hoje na cidade. Não dá mais para repassar dinheiro público para privatização, terceirização. Do orçamento da prefeitura, de 20 bilhões previstos para este ano, 4,8 bilhões de reais são para destinar à privatização e terceirização. Já não basta os bilionários da nossa cidade controlar hospital privado, ter lucro, escola privada e ter lucro. Agora eles querem ter lucro também com o dinheiro público. E isso nós não vamos aceitar em nossa gestão. Nós temos equipamentos hoje na educação infantil. Em 2017, a gestão do Calil optou em fazer parcerias com organizações da sociedade civil. Nosso ponto de vista é um equívoco. As creches conveniadas, elas foram importantes na década de 80 e de 90, mas com a Constituição Federal, a responsabilidade passou para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, a nossa ideia é fazer uma transição, não repassar mais dinheiro para organizações da sociedade civil, que do nosso ponto de vista são organizações que são controladas por vereadores e acaba virando um jogo eleitoral. E poucas têm estrutura adequada como a educação infantil tem em nossa cidade. Então, nós temos hoje salas fechadas na educação infantil, nós tínhamos berçários, praticamente houve o fim de berçários no tempo integral na rede própria. Hoje são 144 escolas de educação infantil e, pasmem, 244 instituições de organizações da sociedade civil. Nós vamos ampliar, voltar com o berçário, garantir a ampliação do tempo integral, estender o tempo de atendimento às mães que trabalham e que vão até 7 horas da noite, 8 horas da noite. Nós temos uma EMEI que trabalha com esse perfil, então a gente deve ampliar para que haja um atendimento às famílias. E principal, acho que toda família quer uma educação de qualidade e profissionais valorizados. Então nós estamos assumindo um compromisso com os profissionais da educação. Vamos pagar o piso nacional às professoras e professores, R$ 4.580,27. Para os auxiliares da administração educacional, nós vamos pagar de acordo com um projeto que tramita no Congresso Nacional, que é 70% do valor de um professor. Então, com isso, nós vamos garantir, de fato, valorização dos profissionais e atendimento de qualidade às famílias. Primeiro, é importante destacar que o IDEB ele é um instrumento que é limitador, que ele avalia não só a nota do estudante, mas também o número de estudantes que são retidos. Para que as famílias entendam, se tiver mais bomba, os alunos ficarem retidos, cai a nota da escola. O nosso ponto de vista, nós vamos garantir um atendimento multiprofissional nas escolas, que hoje não tem esse atendimento multiprofissional nas escolas, é muito limitado. Tem uma legislação que garante psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Hoje o contrato é muito precário, é PSS, então nós vamos garantir um concurso público para que de fato haja um atendimento da área da psicologia e também da assistência social para ajudar as famílias. Nós temos também para as famílias com crianças com deficiência, e doenças raras, nós vamos dar uma atenção especial para as famílias elas terem a garantia que estudantes não vão estar só na escola para serem cuidados, estarão nas escolas para ter um processo de aprendizagem que hoje os professores tentam com muita dificuldade, mas não existe uma política da prefeitura que garante isso aí. Então a gente compreende que são medidas que farão com que as escolas possam ter atenção maior e também reduzir o número de alunos em sala de aula. Salas superlotadas, consequentemente,
cai a aprendizagem do ensino. Então a gente está assumindo esse compromisso, equipes multiprofissionais, atenção às crianças com deficiência e doenças raras e equipes multiprofissionais para que de fato a gente possa garantir que os estudantes tenham tranquilidade, não só em estar na escola com segurança, mas também aprendendo. Praticamente todos os candidatos estão falando que vão enfrentar as empresas de ônibus, só o atual prefeito que acha que está tudo tranquilo em nossa cidade. Nós do PSTU compreendemos que a privatização do transporte ela está há cerca de 30 anos. A privatização não significou melhora, então privatização, do nosso ponto de vista, significa piora do atendimento, exemplo do próprio metrô, que foi privatizado e aumentou a passagem de 1,80 para 5,50. Nós compreendemos que é preciso cancelar o contrato com essas empresas. Tem uma legislação municipal aprovada na Câmara Municipal que trabalha com a encampação, ou seja, se as empresas não estão cumprindo com o que está no contrato, a Prefeitura já tem autonomia de pegar os ônibus, os profissionais, para garantir o atendimento. Já tem previsto 100 ônibus elétricos que foram comprados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então a gente está dizendo o seguinte, para fazer um enfrentamento real, para ter tarifa zero, que a gente já fez um estudo que é possível ter a tarifa zero em nossa cidade, é preciso cancelar o contrato com as empresas de ônibus, a prefeitura ser a responsável, ou seja, municipalizar o transporte e ter conselhos populares. Esses conselhos populares, os usuários, os profissionais do transporte poderão dar um retorno à prefeitura de qual é a melhor atuação, a depender de qual bairro precisa de um atendimento melhor do transporte. Garantindo o transporte sob a responsabilidade da prefeitura, como nós estamos defendendo, aí nós vamos olhar algumas obras que eram para ter sido executadas. Vamos dar exemplo, quando nós tivemos a Copa do Mundo aqui, várias obras estavam planejadas. A gente vê uma situação mais complexa quando pega a Pedro II, né, em que é um gargalo enorme ali. Tem uma previsão de ter uma estação BRT, não foi concluída, que aí seria a Estação São José. O nosso compromisso para evitar esse gargalo que existe nessa região é garantir a conclusão de uma obra que já estava prevista e nenhum governo fez essa opção. A situação da José Cândido da Silveira também é um outro gargalo que nós temos na cidade. A gente tinha previsão de pistas exclusivas, então a gente assume esse compromisso ali. E na Avenida Portugal, da região onde eu moro, ali em Venda Nova, que sai para a estação Pampulha, o trânsito naquela região praticamente trava todos os dias. Então, nossa ideia é implementar o que já estava previsto para a Copa, de ter uma exclusividade dos ônibus. Isso aí você incentiva com um transporte público de qualidade, as pessoas a não usarem mais o transporte próprio. Às vezes você tem uma pessoa que somente ela no carro. Se ela perceber que o transporte está de qualidade, a tendência é a utilização desse transporte. Além de vários modais, seja com pistas de ciclismo sendo atuadas, termos uma conversa com o governo do estado, para que de fato a gente possa ter uma unificação com a tarifa organizada, né? Para que quem está na região metropolitana não pague o preço das passagens como estão pagando, porque em Belo Horizonte nós vamos ter tarifa zero. Então nós vamos discutir com o governo do estado a tarifa zero, a redução, para que a gente possa ter um bilhete único, para que as pessoas não percam tanto tempo como perdem hoje no trânsito de nossa cidade. Bom, esse é um debate que é importante que a população preste bem atenção. Os outros candidatos estão prometendo ser uma guarda armada. Nosso ponto de vista não resolve a situação, pelo contrário, tende a piorar. Vou dar alguns exemplos. Hoje existe uma estrutura hierárquica militar na Guarda Municipal, em que eles recebem ordens a depender da hierarquia. Nós tivemos situações da Guarda ter sido dado o comando a agredir professoras que estavam apenas protestando na porta da prefeitura. Foi utilizado uma arma não letal, mas uma bala de borracha, que se tivesse acertado a nuca de uma professora que estava tão próxima, ela estaria morta, teríamos uma tragédia enorme. Então, no nosso governo, a Guarda Municipal vai estar por patrimônio, não vai ser armada, nós defendemos uma polícia única, então é um debate que nós vamos fazer com o governo federal e o governo estadual. E as escolas, nós tínhamos antes os porteiros. Os porteiros, eles tinham uma relação com a comunidade escolar e eram raros os casos de depredação
ou de sensação de falta de segurança. Então nós vamos retornar com os porteiros e vigias. Com isso a gente evita que as escolas sejam depredadas como tem atualmente. Não adianta só ter câmera de monitoramento como as escolas têm, mas ter uma pessoa que tem uma relação com a comunidade, acho que isso facilita. Além de identificar áreas que são escuras para ter iluminação para essas áreas. E também a gente tem um atendimento aos moradores de situação de rua que muitos estão tratando como se fossem criminosos. Alguns querem até retirar da cidade. Tem que ter política de fato que absorva esses trabalhadores, né, esses moradores de situação de rua, com abrigos, aí serão abrigos mistos, abrigos específicos para LGBTs, abrigos também específicos para mulheres. A gente pode, de fato, garantir a organização em nossa cidade. Nós defendemos um outro modelo de mineração, não esse modelo predatório que nós temos. Nós temos mineradoras aí que nós tivemos crimes, tanto em Brumadinho e Mariana, é importante lembrar isso aí. As concessões são responsabilidades do governo federal e do governo do estado. Eles podem fazer o cancelamento das autorizações. Então nós defendemos isso aí, inclusive nós fazemos um chamado você. Além de votar em prefeito e vereador, você também vai ter que votar sobre o símbolo da bandeira da nossa cidade. Nós estamos defendendo que mantenha o atual símbolo da nossa cidade, que é o símbolo que coloca a Serra do Curral como um símbolo em nossa bandeira, e a proposta que os vereadores colocaram para modificar retira as montanhas que simbolizam aí as nossas serras. Então, estou fazendo um chamado a você, quando for votar, vote pela manutenção do atual símbolo nosso, porque se a gente modifica, já de fato a gente já é simbólico dizer que pode minerar nas nossas serras. Então o nosso compromisso é não ter mais mineração nas nossas serras, seja a Serra do Curral, do Gandarela e a Serra do Rola Moça. E vamos também defender a Mata do Planalto, que é uma demanda dos moradores que está servindo a especulação imobiliária. E nós temos uma preocupação com o piscinão. O piscinão, com os córregos que tem nas laterais, corremos os riscos dos detritos caírem no piscinão e pelo contrário, de resolver, agravar o problema, principalmente na região de Venda Nova, na Vilarinho. Então, é uma das nossas preocupações e atenção que nós vamos dar em nosso governo. Esta é uma situação que entra governo e sai governo, não se resolve. É escoado muita grana nossa para empresas que não solucionam. Então é importante a gente ter uma conversa com as cidades, principalmente Contagem, né, para que a gente tenha um plano conjunto, porque boa parte também dos córregos, né, desagam ali na Lagoa da Pampulha, e de fato chamarmos técnicos, né? Por isso que a gente está trabalhando muito com conselhos populares. Que os conselhos populares, a gente vai trabalhar não só com os moradores que estão do entorno da Lagoa da Pampulha, mas também com especialistas para a gente avaliar que os planos que estão sendo estabelecidos são, de fato, planos que são exequíveis. Está sendo sinalizado em uma parceria da Prefeitura de Belo Horizonte com a Copasa e incluindo a cidade de Contagem, mas, do nosso ponto de vista, não deve envolver somente governos, deve envolver técnicos e especialistas para que, de fato, a gente possa fazer a despoluição da Lagoa da Pampulha. Porque, do contrário, gente, vai entrar governo, sair governo, e o nosso dinheiro, ao invés de limpar a Lagoa da Pampulha, vai limpar o nosso bolso com dinheiro público e enriquecer, principalmente os bilionários que controlam o orçamento da nossa cidade. O turismo, nós vamos manter todas as práticas religiosas que tem na cidade. A gente vai procurar incentivar também a descentralização da cultura em nossa cidade. O próprio turismo, eu vou destacar aqui, nós temos Venda Nova, nós temos, no caso, Barreiro, alguns locais turísticos que podem ser visitados e quase que não entram no nosso calendário da cidade, né? Seja lá no Cristo, né? Seja também no Mirante, que tem em Venda Nova, então precisa de uma revitalização também. Então a gente vai incentivar, além de incentivar que as pessoas, ao virem para a Feira Hippie, né, que é uma das estruturas que as pessoas vêm muito, ampliação e descentralização também, não ter somente feiras no centro da cidade, mas incentivar as feiras nos bairros e colocar no nosso calendário turístico, porque Belo Horizonte não pode se ater somente ao centro, mas sim ser descentralizado para valorizarmos a cultura que nós temos aí nos diversos bairros, nas diversas regionais da nossa cidade.
Amanhã você confere a entrevista com a candidata Duda Salabert, do PDT. Futebol, hoje às 9h30 o Brasil enfrenta o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção vem de uma vitória por 1-0 contra o Equador. Uma pesquisa do Instituto Data Senado apontou que para 78% dos brasileiros, o controle de fake news nas redes sociais é muito importante para garantir uma disputa eleitoral justa. Entre aqueles que costumam utilizar as redes sociais, 72% responderam que têm acessado notícias que desconfiam ser falsas nos últimos 6 meses. Para falar sobre os impactos das fake news nas eleições e como combatê-las, eu converso com a Isabela Damasceno, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Minas. Boa tarde, Isabela. Essa preocupação com as notícias falsas, ela tem fundamento? Tem total fundamento. Primeiro, é um prazer falar com vocês aí da TV Horizonte. Hoje, uma das piores questões que podem desequilibrar o pleito é a fake news, é a desinformação. Então, é uma preocupação da Justiça Eleitoral, que vem aí, cada eleição que passa, aperfeiçoando os mecanismos para a gente combater essa desinformação, essa fake news, que vem aí para ludibriar o eleitor e criar uma desestabilização no pleito. Então, a gente tem que lutar e combater aí qualquer forma de manipulação de notícia, de desinformação e de fake news. Isabela, qual foi o impacto das fake news nas últimas eleições? Imenso. A gente teve aí, inclusive, a gente teve o primeiro processo que gerou cassação por propagar fake news de parlamentar. Hoje a gente tem um combate aí massivo sobre isso, porque, colocando como exemplo, você um dia antes da eleição, se a gente tem um disparo em massa de uma notícia falsa, principalmente em pequenas cidades, a gente pode levar o eleitor a erro. E, geralmente, essas notícias, elas vêm com uma roupagem de verdade. Então, ela quer indicar que o eleitor acredite que aquela notícia é verdade. Ela vem, inclusive, geralmente com uma questão sensacionalista, exagerada, mas ela vem com essa roupagem de verdade. Então, geralmente, você numa cidade pequena, faltando 1 semana, 2 dias, se você recebe esse disparo em massa, você pode, olha, eu não vou votar em tal pessoa por causa dessa desinformação. Então, a gente tem que ficar bem atento, indicar às pessoas como combater, como verificar se é ou não verdade essa notícia de desinformação. É importante a gente frisar, André, que nessas eleições está proibido o uso de deepfake, o uso de qualquer propaganda que tenha IA e não avise que ela tem esse rótulo, que é uma propaganda, uma matéria, uma reportagem feita por IA. Isso está proibido, vedado nessas eleições. Então, a gente tem que ter esse cuidado e checar. Eu sempre falo, eu sempre aviso, desconfie de tudo que chega com esse ar sensacionalista. E como que é feita a fiscalização, Isabela? Hoje, o TSE, ele está aí com o Centro de Combate à Desinformação, que ele é interligado em todos os tribunais regionais eleitorais. Então, a gente tem diversos aplicativos, plataformas que são credenciadas à Justiça Eleitoral, que faz essa checagem. E eu sempre falo que é aquela questão que você mesmo pode diligenciar. Se chega uma notícia, digita na internet, pesquisa, pergunta, procura entender e tem acesso às plataformas de checagem que estão interligadas diretamente com a Justiça Eleitoral. Tá certo, Isabela. Muito obrigado, viu, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, André. É sempre um prazer falar com vocês. E fiquem com cuidado aí, vamos ter eleições limpas, transparentes e seguras. E vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta terça-feira, a tarde será de sol com poucas nuvens. Não há chance de chuva. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 90%. Em Betim, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com tarde de sol e algumas nuvens no céu, mas sem probabilidade de chuva. A mínima foi de 15 graus e a máxima pode chegar a 31. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 70%.
Em São Gotardo, no Alto Paranaíba, o tempo fica quente. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 31. A tarde será de sol com poucas nuvens. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 65%. O preço da carne teve alta em BH região nos últimos 2 meses. Os dados foram confirmados por uma pesquisa no mercado mineiro. No caso da carne bovina, por exemplo, o preço do fígado subiu de R$ 17,96, o preço médio, para R$ 18,74, um aumento de 4,37%. O miolo da alcatra subiu de R$ 44,87, o preço médio, para R$ 46,63, um aumento de 3,92%. O quilo da picanha comum subiu de R$ 61,18 para R$ 63,74, um aumento de 4,18% em 2 meses, assim como o quilo da 100, que subiu de R$ 29,01 para R$ 29,60, um aumento de 2%. No porco, o maior aumento médio foi do lombo inteiro, que era R$ 21,53, passou para R$ 24,12, um aumento de 12%. Tivemos também o aumento no quilo da pazinha, que o preço médio era R$ 16,59, passou para R$ 17,73, um aumento de 6,85%. O quilo do pernil sem osso subiu de R$ 19,90, que era o preço médio, para R$ 21,64, um aumento de 8,76%. O quilo do tocinho comum subiu de R$ 12,07 para R$ 12,60, um aumento de 4,38%. O quilo do Copa Lombo, que era R$ 19,30, subiu para R$ 20,82, um aumento de 7,88%. O quilo da costelinha, que era R$ 24,05 em média há 2 meses atrás, passou para R$ 26,52, um aumento de 10,27%. No frango, o maior aumento que tivemos foi no quilo da asa resfriada, que era R$ 16,79, passou para R$ 17,34 nos açougues, um aumento de 3,37%. O quilo do peito resfriado subiu de R$ 15,03 para R$ 15,52, um aumento de 3,28%. A pesquisa completa está disponível no site mercadomineiro.com.br. Está vendo o QR Code ali no canto da tela? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 36% da meta de arrecadação para o mês de setembro. A sua ajuda é muito importante. Nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá.